chamado eficaz de homens e mulheres. E o livro escolhido, eu estive passando com o presbitério dessa igreja, nós entendemos exatamente isso. Por que não falarmos de Ruth neste propósito, aonde a sociedade hoje está celebrando o Dia Internacional da Mulher, mas nós não seremos ligeiramente influenciados pelo mundo ou pela sociedade, mas nós falaremos à igreja preceitos na palavra de Deus que fala a respeito do chamamento de Deus com a mulher e com o homem. E nós aprenderemos hoje em Ruth diante desse princípio. Então abra sua Bíblia em Ruth. Se você puder, me acompanhe nessa palavra, nessa mensagem que nós iremos expor. Se você puder ler comigo o capítulo 1, do versículo 1, que diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Até aqui, vamos orar ao Senhor. Pai, esta é a tua palavra. Nós estamos diante da sociedade, de uma cultura caída e afundada, ó Deus, como diz a tua palavra, o mundo jaz no maligno. Mas nós sabemos que o Senhor, ó Deus, pode remir mentes, corações. E ó Deus, ao passo que olhamos para essa sociedade caída, nós podemos olhar a partir da redenção de Cristo com a ótica dos céus, com a ótica da sã doutrina. O que o Senhor tem a nos ensinar neste tempo, neste contexto, ó Pai, em que nós estamos vivendo. Nós queremos, ó Deus, nesta manhã ouvir a tua voz, porque sabemos que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Traz entendimento, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para cada homem aqui, para cada mulher aqui, para cada família representada. E sejamos sustentados para a glória do teu nome. Amém. Amém. A providência de Deus e a redenção que aponta para Cristo. Se você tem acompanhado a nossa escola bíblica, você vai perceber que tudo aquilo ou toda a história que temos na Bíblia não está solta ou desconectada de outras histórias. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós estamos aqui diante de uma história de redenção. Logo, o livro de Ruth, embora curto, revela com profundidade a providência soberana de Deus na história, conduzindo eventos ordinários para cumprir o seu plano redentivo. Então aqui, queridos, a narrativa ocorre no período dos juízes, em que se diz que cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Se você for olhar para a história de Israel, olhando para aquilo que acontece na Bíblia, Deus chama Israel do Egito. Este povo que é chamado do Egito, de um contexto de opróbrio, sendo subjugados,
Deus chama este povo vai para o deserto, e do deserto eles entram na terra de Canaã. Do deserto até a terra de Canaã, nós pegamos basicamente dois líderes, que é Moisés e Josué. Só que depois de Moisés e Josué, a nação de Israel, ela ficou sem uma liderança estabelecida, que foi o período dos juízes, aonde em momentos de opressão, em momentos que o povo de Israel, ainda que na terra de Canaã, estava sendo subjugados, Deus levantava juízes no propósito de libertação do povo, mas não havia um líder estabelecido. Por isso que o texto vai dizer, em Juízes 21, 25, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Por quê? Porque não havia ali uma liderança estabelecida e constituída. Ora, queridos, desde aqui nós já aprendemos muito. Nós estamos vivendo em um contexto de igreja contemporânea, em que os líderes de fato, eles não assumem a sua função. Pelo contrário, líderes, eles têm se miscuído e negligenciado o chamamento que Deus deu, sem de fato assumir a posição de liderança que lhe foi constituída. E nós sabemos, irmãos, olhando para toda a Bíblia, que Deus estabeleceu liderança, homens, mulheres, dentro de um chamamento para cumprir a sua vocação e o seu propósito. Então, em contraste com o caos moral, cada um fazendo aquilo que queria, o livro de Ruth mostra a fidelidade de Deus, preservando uma linhagem que iria culminar em Cristo Jesus. Ainda que o contexto vivencial daquela época fosse um contexto de caos, cada um fazendo aquilo que bem queria, não havia uma liderança estabelecida, Deus demonstra a sua providência. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, igreja amada. Nós pegamos na palavra de Deus homens piedosos, como Abraão, como Moisés, como Davi, os patriarcas, os profetas, mas nós também pegamos mulheres que Deus usou de maneira linda e maravilhosa, entendendo que Deus deu vocação para homens dentro da sua chamada, entendendo que Deus deu vocação para mulheres na sua chamada, e isso é maravilhoso. Então, eu sei que eu tenho inclusive mulheres bem novas aqui. Nós estamos em poucos hoje, mas nós temos aqui praticamente crianças mulheres. Não despreze o seu lugar em Cristo Jesus, porque nós pegamos exatamente isso na palavra de Deus. Deus aqui no livro de Ruth mostra a sua fidelidade, preservando a linhagem que irá culminar em Cristo Jesus. Então vamos para a exposição para que isso fique mais claro. Olhe para a sua Bíblia, no capítulo 1, no verso 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Olha só, nos dias que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. O que é necessário ressaltar aqui? Os moabitas, irmãos, eles eram aqueles que são conhecidos como os descendentes de Ló. Quem lembra de Ló aqui? Ló foi aquele que, numa situação incestuosa, pecaminosa, ele dá prosseguimento à sua descendência
se envolvendo com as próprias filhas. Ora, deste ato pecaminoso surgiu quem? Os moabitas. E os moabitas são conhecidos como um povo que perseguiu Israel na terra de Canaã, que atentou contra Israel na terra de Canaã. E esta família aqui, eles têm de origem a cidade de Belém. Como diz aqui, havia um homem de Belém de Judá, saiu habitar onde? Nessa terra dos moabitas. Ora, Belém vem do hebraico que significa casa do pão. A palavra no hebraico, para os irmãos terem uma ideia, é Bet Lashem, que significa Belém, que tem como significado casa do pão. Vocês percebem uma coisa aqui? Esse detalhe cria uma tensão logo no início do livro. A casa do pão está em fome. Que coisa interessante. Belém significa casa do pão. Essa família sai dessa cidade para buscar pão em outro lugar. A família sai da terra da promessa, da casa do pão, para uma terra estrangeira. Ora, queridos e amados irmãos, de repente, pelas circunstâncias da vida e situações da vida, de repente, homens, mulheres, crianças que estão aqui, você foi obrigado a sair do seu lugar. De repente, um lugar de descanso, de repente, um lugar de providência, um lugar em que o seu coração se comprazia e via a providência de Deus, para um lugar infrutífero. De repente, a sua vida espiritual, ela está como um vazio diante de Deus. Nós olhamos para esse contexto e vemos que a disciplina e a providência de Deus estavam operando sobre Israel. Mesmo naquele contexto de Belém, padecendo fome, Deus disciplinando aquele povo, porque era um povo que havia se distanciado, nós vemos a providência de Deus ainda em meio ao caos. O período dos juízes, que é esse período aqui de Ruth, era marcado por infidelidade espiritual. O povo vivia nesta infidelidade, em transgressão. Havia disciplina de Deus, havia fome ali. E mesmo assim, Deus não deixou de agir. Então deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa manhã. Ainda que a disciplina de Deus esteja sobre nós, ainda porque somos filhos, e Deus por vezes disciplina os seus filhos, a quem Ele ama, nós precisamos crer na providência de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, família, homens, mulheres que Deus criou, ainda que a disciplina de Deus seja carrancuda, seja dura, a providência de Deus pode nos cercar. O cuidado do Senhor, as mãos do Senhor. Ora, olha o contraste aqui entre Belém e Moabe. A família de Elimeleque deixa Belém, a terra da aliança, e vai para Moabe, uma terra estrangeira e historicamente hostil a Israel. Moabe, essa terra possuía um histórico complicado com Israel. Era um lugar que se levantou em oposição a Israel durante o Êxodo. Nós vemos em Moabe idolatria associada a um deus, um falso deus chamado Quemos. Portanto, o movimento da família, irmãos, não é apenas geográfico, de mudança de cidade,
Mas existe um poder significativo nessa mudança. Eles saem do lugar da promessa para uma terra fora da aliança. E esse ponto ele é bastante significativo. Nós olhamos aquilo que acontece em nossa volta por vezes e nos desesperamos. Nós olhamos para aquilo que acontece em nossa volta, nós entendemos, meu Deus, e agora? Não há nada que o Senhor possa fazer. A terra da aliança está em caos, a terra da aliança anda em infidelidade, as famílias, e esta família em específica está migrando, mas mesmo assim, Deus não perdeu o controle. Você pode olhar para a sua vida profissional, querida e amada igreja, e dizer, não há o que Deus possa fazer. Você pode olhar para a sua vida conjugal e dizer, não há o que Deus possa fazer. Você pode olhar para a sua vida familiar, mãe e mulheres que estão aqui, e dizer, não há o que Deus possa fazer. Os meus filhos estão perdidos, a minha causa está perdida. Calma, nem tudo está perdido. Aqui nesse texto, de uma maneira clara e significativa, em um movimento atípico, Deus está no controle de toda a situação. E vocês querem ver onde isso irá resultar? A ironia providencial da narrativa. O texto cria uma ironia profunda aqui. A casa do pão está vazia. A família busca sustento fora da terra da promessa. Porém, quando eles chegam em Moabe, eles experimentam morte e perda. Eles saíram de um lugar estéril, eles saíram de um lugar infrutífero, na tentativa de que a situação mudasse, e chegando lá eles encontram morte e perda. Você já fez esse movimento na sua vida, na sua caminhada? Olhe bem aqui para mim. Você já fez um movimento onde você disse para você mesmo, não, eu vou tomar essa decisão aqui, eu vou migrar para determinado local ou situação, porque a minha situação vai mudar. E quando você chega lá é pior do que você estava anteriormente? Isso é bem típico nosso, não é? Isso é bem típico do jeitão humano e carnal, não é mesmo? Em tentar dar um jeitinho na situação, em tentar resolver o próprio problema. Por isso, irmãos, que nós devemos descansar na soberania de Deus, porque os caminhos do Senhor são mais elevados que o nosso. Ele conhece o final desde o início, como diz lá em Isaías, que Ele fará toda a sua vontade, que Ele conhece o final desde o início. Eles encontraram morte e perda. Elimeleque morre e também os seus 2 filhos morrem. Olha que situação trágica. Nesse texto aqui, sabe aquele ditado ou aquele jargão popular que as pessoas dizem o quê? Pior do que está, não? Aqui ficou. Aqui ficou. Aquilo que parecia solução humana revela-se fracasso e sofrimento. Deixa eu te dizer uma coisa: você não tem a solução para a sua vida, você não tem a solução para as coisas do Senhor, você não tem, mas o próprio Senhor, o nosso Senhor. Aquilo que parecia a solução humana revela-se em fracasso e sofrimento. Quando olhamos a teologia reformada, lê esse momento à luz da providência e disciplina, porque Deus estava disciplinando Belém. Lembramos que Deus muitas vezes conduz o seu povo por caminhos difíceis
para cumprir os seus propósitos maiores. Isso alegra? Traz alegria para o seu coração de alguma forma? Mateus, nós podemos olhar para a igreja e dizer: está tudo perdido. Os líderes se corrompem, não existem mais mulheres piedosas, os papéis estão invertidos, mulher tomando o lugar de homem, homem tomando o lugar de mulher, está tudo perdido. Mas Apocalipse vai dizer que sempre haverá um remanescente fiel e que Deus não perdeu o controle. A restauração começa, queridos, desta família, quando Noemi volta mais tarde. E essa volta, no texto diz assim: então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, ou da região de Moabe, porque ouviu que o Senhor visitou Belém, visitou o seu povo, dando-lhe pão. É isso mesmo, a casa do pão que estava sem pão, agora voltou a ter pão. E o que ela faz? Ela corre imediatamente para o lugar da providência de Deus. De repente você está exilado na sua vivência com Deus, em lugares infrutíferos, situações e condições te levou para lugares fora da presença de Deus, te levou para lugares da autossuficiência. Ei, deixa eu te dizer, Deus está no controle. E deixa eu te dizer ainda mais: volte para o lugar da providência, volte para a casa do pão. Deus voltou a dar pão em Belém. A casa do pão volta a cumprir o seu nome, o seu propósito. Ora, querida e amada igreja, ao olharmos para Belém, Belém se tornará central na história de salvação. Cristo Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Ali em Belém nascera Davi, e séculos depois Jesus Cristo. Em João capítulo 6, verso 35 vai dizer: eu sou o pão da vida. Bastante significativo e pertinente dentro do contexto. Assim, a casa do pão se torna lugar onde nasce aquele que é o verdadeiro pão que desce dos céus. Essa história aqui de Noemi, Ruth, essa história dessas mulheres aponta para algo muito maior. Eu poderia chegar aqui nesse sermão, pegar a figura de Ruth, e nesse dia, que é o Dia Internacional das Mulheres, te entregar um emocionado sermão, olhando para os comportamentos de Ruth, olhando para os comportamentos de Noemi e dizendo: você precisa ser como elas, uma mulher valorosa. Ei! Esta história aqui aponta para algo muito maior, maior que qualquer mulher, maior que qualquer homem, maior que qualquer discípulo, maior de qualquer apóstolo. Aponta para Cristo Jesus, o autor e consumador da fé. E os nossos olhos precisam estar nele, o nosso Salvador. Olhe para a sua Bíblia por um momento, por gentileza. No verso 16 e 17, diz assim: disse porém Ruth: não instes para que te deixe e me obrigue a não te seguir, porque onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. Aí morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover. Até aqui. Olha só.
Essa é uma passagem muito conhecida, não é mesmo? Inclusive usada em casamentos, né? O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A história aqui começa com tragédia, fome, migração, morte e desamparo. No entanto, mesmo em meio ao sofrimento, Deus está operando silenciosamente. A declaração de Ruth aqui, e eu sei que muitos casais gostam de usar esse texto, mas essa declaração de Ruth, ela é teocêntrica. E ela muda todo o sentido da espiritualidade do ser. A declaração de Ruth revela conversão e aliança. Sabe por quê? Ela abandona os seus deuses e se une ao povo da aliança. Eu fico conjecturando, será que Ruth tinha pai? Tinha mãe? O texto diz que em um determinado momento Noemi diz assim: volte para a casa da sua mãe. Será que ela poderia voltar para a casa de seus pais e ali está muito bem amparada? Mas ela vira para Noemi e diz assim: o teu Deus é o meu Deus. Ora, quem é aquele que faz ver o Deus verdadeiro? Se não pelo próprio poder do Espírito, nós podemos olhar e enxergar e ver o Deus verdadeiro de toda a terra. Quem é aquele que abre os olhos da espiritualidade e nos faz nos despojar dos falsos ídolos, dos deuses falsos desta geração e nos concentrar somente no único e verdadeiro Deus? Essa declaração de Ruth revela conversão. Ela abandona os seus deuses e se une ao povo da aliança. Deixa eu te dizer uma coisa: em meio ao caos, em meio ao desânimo, em meio à fome, em meio à dificuldade, eu não sei o que você de repente possa estar enfrentando na sua vida, contextos infrutíferos de toda a ordem, mas nessa história nos ensina que o se voltar para Deus, se apegar ao único Deus verdadeiro, é caminho de restauração. Essa decisão aqui de Ruth, ela não é apenas sentimental, mas é obra da graça de Deus, que chama uma estrangeira para participar de seu povo. Aqui nós já vemos aquilo que nós estamos aprendendo na escola bíblica, na história da revelação, em teologia bíblica, que é o propósito de Deus de salvar pecadores, de restaurar um povo caído, de restaurar homens e mulheres para si. João Calvino vai dizer o seguinte: ele observa que Deus frequentemente chama pessoas improváveis para mostrar que a eleição não depende de origem ou de mérito humano, mas da graça soberana de Deus. A inclusão de Ruth, uma moabita, antecipa a expansão do evangelho aos gentios. Aqui nós pegamos desde o início do livro princípios fundamentais da história da redenção, que iria culminar no platô, ou na plenitude, no clímax, que é Jesus salvando judeus e gentios. Deus chama um povo para si que ultrapassa fronteiras étnicas. Olhe para a sua Bíblia, por gentileza, no capítulo 2, agora no verso 3. Ela se foi e chegou ao campo,
e apanhava após os segadores. Por causalidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Olha só, irmãos, a narrativa aqui descreve Ruth colhendo espigas no campo de Boaz. O texto ele vai usar a expressão por acaso, mas aqui nós sabemos, teologicamente falando, que não há acaso na providência divina. Para nós crentes, não existe sorte ou acaso, mas na realidade Deus governa até os eventos aparentemente triviais. Deus é aquele que dirige todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Portanto, aquilo que parece aqui no texto casualidade, como diz, apanhava após os segadores, por causalidade entrou na parte que pertencia a Boaz. Quem é esse Boaz aqui? Ele é parente da família de Noemi. Para aqueles que são mais entendidos de Bíblia, no caso de morte familiar, em que a viúva ela se encontrava em uma condição, em um contexto destes, se você tivesse um parente próximo, esse parente poderia remir e tomar o lugar do ente ou do marido falecido. Não existe coincidência na narrativa. Ela entra ali naquele campo de Boaz e nós vemos aqui fatores próprios da providência de Deus. Aquilo que parece coincidência na narrativa é, na verdade, providência soberana de Deus. Ruth entra no campo de Boaz, um campo que pertencia a ele, ao qual era da família de Elimeleque, aquele que morreu. Quando ela chega neste campo, eis que este Boaz veio de Belém, e ele agora terá um encontro com Ruth. O que acontecerá deste encontro? Qual o significado da figura de Boaz? O que ele fará com Ruth? Pois bem, abra sua Bíblia, por gentileza, e olha aí para o verso 8, que diz assim: depois de Ruth ocasionalmente, mas nós já entendemos que não existe sorte ou ocasião, é fruto da providência de Deus, ela entra no campo ali que entrou na parte que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. O texto vai dizer, o verso 8: então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas, estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, e vás as vasilhas e bebe do que seus servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste teu pai e a tua mãe, e a terra onde nascestes, e viestes para um povo que dantes não conhecias. Você percebeu uma coisa aqui na narrativa? Ela entra ocasionalmente, que nós já vemos que é fruto do dirigir de Deus, num campo
de um homem chamado Boaz, que fazia parte da família do então marido de Noemi. Ela entra ali, ok, poderia terminar aqui o texto. Ela entrou, ela pegou o que ela precisava e ok. Mas você percebe o cuidado de Boaz com Ruth? Você conseguiu ver aqui? Ele diz assim: olha, eu dei ordem aos meus servos que não te toque. Você pode tomar água, você pode se alimentar, você tem segurança. Em meio à nossa crise, em meio ao nosso caos, quando tudo parece perdido, quem é que nos guarda? Quem é que nos alimenta? Quem é que nos dá provisão? Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Olhe bem para mim aqui, amada e querida igreja. Talvez este seja um dos pontos mais centrais desse sermão. Quando você estava rendido ao pecado e à morte, quando você estava em uma condição de caos, quando você estava sem nenhum tipo de proteção ou filiação, Jesus te encontrou. Ele te deu segurança, Ele te deu paz, Ele te deu água, Ele te deu de comer, Ele te deu lugar. Você está entendendo por que essa história aqui é a minha e a sua história? É uma história que aborda a redenção. Nós estávamos como Ruth, totalmente desfavorecidos e impactados pelo poder do pecado. A morte era efetiva em nossa vivência. E Ele nos deu proteção. Ele matou nossa fome, a nossa sede, nos deu vida e vida em abundância. Por certo, eu estou falando aqui para pessoas variadas. De repente isso que eu estou falando aqui não faz nenhum sentido para você, porque de repente a sua percepção a respeito da sua vivência espiritual não é daquilo que algo muito maior e melhor que Cristo fizer em sua vida. Não foi coincidência ela ter entrado naquele campo. Não foi sorte, mas foi providência de Deus. Quando tudo está perdido, não esqueça disso. O nosso Deus, Ele nos salva da ira e da morte eterna. Às vezes nós iremos para lugares que são tão escuros e tão estranhos, mas até ali Deus pode operar a salvação. De repente você está neste lugar hoje, assim como Ruth e Noemi estava em opróbrio, morte, mas Deus, Ele pode prover salvação e vida eterna, te alimentar, te guardar, te dar a segurança que você precisa. Olhe para a sua Bíblia, por gentileza, no verso 9. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Eu não consigo me conter, Adnei, eu já vou direto para quem é o resgatador, quem é o nosso resgatador. Quem nos resgatou da morte, do opróbrio, da miséria, da fome, da insegurança? Quem? Cristo Jesus. De repente a sua história, ela pode ser uma história improvável, dura, triste, mas existe luz e solução. Boaz, como redentor e tipo de Cristo,
Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Aqui aparece o conceito central do livro: o resgatador. Na lei de Israel, irmãos, o resgatador era um parente que podia restaurar a herança familiar e proteger os vulneráveis. Boaz assume esse papel, demonstrando misericórdia e fidelidade à aliança. Dentro da nossa perspectiva reformada da história da redenção, Boaz funciona como um tipo de Cristo, pois ele é um parente próximo, ele age voluntariamente, ele redime a herança perdida, ele restaura uma família destruída. Assim como Boaz redime Ruth e Noemi, Cristo redime o seu povo da ruína do pecado. Se a gente estivesse numa igreja pentecostal agora, ia sair glória a Deus. Mas isso não é para você emocionalmente, mas para que a sua razão, dentro do entendimento, como a palavra de Deus diz: não vos transformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. De repente é atear fogo no coração, mas iluminando a mente, entendendo que Cristo é a maior promessa de resgate da nossa vida, e aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, nada pode se comparar. Olhe para a sua Bíblia, por gentileza, no capítulo 4, do verso 9. Então Boaz diz aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos. E da porta da cidade, disto hoje sois testemunhas. Ora, vós hoje sois testemunhas de que comprei tudo o que pertencia a Elimeleque. A redenção, ela é confirmada publicamente diante dos anciãos da cidade. E esse detalhe ele é importante, porque mostra que a redenção possui dimensões jurídicas e legais. Cristo não apenas nos ajuda espiritualmente, Ele satisfaz plenamente as exigências da justiça divina. No capítulo 4, você olha aqui no livro de Ruth, havia um preceito a ser seguido. Ele deveria observar um ordenamento para resgate, e ele cumpre cabalmente esse ordenamento que tem uma essência jurídica em resgate. Não foi Cristo que cumpriu plenamente? Ele diz que Ele matou o pecado pela sua morte. Em sua morte nós temos remissão, porque Cristo foi encontrado sem pecado, puro, o ente santo. Cristo não apenas nos ajuda espiritualmente, Ele satisfaz plenamente as exigências da justiça divina. Assim como Boaz, Cristo pagou o preço para restaurar a herança. Cristo paga o preço da redenção na cruz. Assim como essa mulher agora ela é resgatada, redimida, e ela passa a pertencer a Boaz. Não somos nós, uma vez salvos, resgatados e redimidos, na vastidão dos nossos pecados,
legalmente. Agora, o pecado que antes tinha domínio, legalmente agora ele não pode mais, porque pertencemos a Cristo Jesus, o nosso Salvador e Redentor. E o que isso, na história desta mulher, resulta? Você já se perguntou? Por que Deus fizera tudo isso, salvando uma moabita, integrando-a ao povo de Deus, resgatando, mudando a sorte desta família? Olhe para a sua Bíblia, no capítulo 4, verso 17, por gentileza. As vizinhas lhe deram nome, dizendo a Noemi: nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é pai de Jessé. Pai de quem? Davi. Tudo isso que aconteceu deságua na pessoa de quem? De Cristo Jesus. Na história da redenção, Felipe, em meio ao caos, em meio a um povo que fazia aquilo que queria, Deus tinha as rédeas em suas mãos, e isso muda tudo. Se nós vemos o propósito redentivo de Deus na história aqui, que parece que era uma história que começou mal e terminou pior, quanto mais na minha e na sua. Eu olho para pessoas dia após dia, irmãos, que tentam dar um jeitinho na própria história. Eu olho para pessoas dia após dia que acham que estão no controle de tudo e de todos, e de toda a situação. Mas a palavra de Deus nos faz enxergar diferente. Nós podemos não enxergar a vida mais, ou solução, mas Deus aqui nessa história de redenção, Ele faz algo maravilhoso. Nasceu um filho, e quando diz nasceu um filho a Noemi, irmãos, porque ela teve um neto. Na verdade, nasceu um filho de quem? De Ruth. E lhe chamaram Obed. Este é pai de Jessé, pai de Davi. E nós sabemos que Davi recebeu uma aliança, uma promessa, em que o reino, a realeza não se apartaria do seu trono. O final do livro revela o propósito maior da narrativa: a preservação da linhagem real de Israel. Obed aqui torna-se avô de Davi. Esse detalhe conecta diretamente a história messiânica que deságua em Cristo Jesus. A presença de Ruth aqui é confirmada. Agora, para a conclusão, abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 1, verso 5. Mateus capítulo 1, verso 5. Vamos lá? Diz assim: Salmão gerou a Raabe, Raabe a Boaz, este gerou Obed. Olha onde aparece Ruth aqui, ó. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje nós, em nossa sociedade, nós celebramos o Dia Internacional da Mulher, né? Olha aqui para mim, mulher, ou mulheres.
A sua vida cristã, em instância final, não tem a ver contigo, mas com Cristo. A vida de Ruth não apontou para ela mesma, mas para Cristo. Na cultura caída, a mulher, ela carrega vários símbolos, mas na perspectiva de Deus, a vida tanto de uma mulher quanto de um homem deve apontar para o Redentor, porque nós somos criados para a glória de Deus. Quando eu olho a minha esposa, as minhas duas filhas, o que eu quero ver é a glória de Deus na vida delas. Isso para mim é o mais importante. E é por isso que nós vemos significado na palavra de Deus. Tudo aquilo que a mulher representa na sociedade não pode preencher vazio, mas Jesus pode. Ele é o único que pode. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Deus frequentemente opera através de meios humildes para realizar seus grandes propósitos. Nada ocorre por acaso. Deus governa todos os detalhes da vida. A graça alcança gentios como alcançou Ruth e demonstra que a promessa de Deus ultrapassa o povo de Israel. Boaz aqui é uma tipologia que aponta para Cristo, o verdadeiro Redentor. E nós vemos aqui a fidelidade de Deus, que mesmo em meio ao caos, Deus preserva o seu plano. Se a sua condição hoje é uma condição de caos, e você hoje não consegue enxergar o plano e o propósito de Deus, e de repente nesta pregação, ou nesse sermão, não pela vida do pastor Wellington, mas por conta da palavra de Deus, se volte inteiramente para Deus, e se acalme, porque nem tudo está perdido. Curve sua cabeça nesse momento. Se é necessário, e como é necessário, arrependimento e fé, volte-se para Cristo Jesus. Arrependa-te do teu pecado. Clama ao resgatador de tua alma. Coloque toda a sua confiança em Deus e descanse no Senhor. Pai, nós te louvamos e te bendizemos nesta manhã. Te louvamos, ó Pai, pelo nosso resgatador, resgatador de homens e mulheres, de servos, lavados e remidos no teu sangue. Olha agora, Senhor, para a alma perturbada, o espírito inquieto. Aquieta, Senhor, o nosso coração. Faça-nos compreender que o Senhor é aquele que operou por intermédio da história salvação e vida eterna. Sim, Senhor, nós não queremos uma dose de ânimo para os problemas e aflições da vida. Nós queremos as nossas almas redimidas da morte. Nós queremos pertencer ao Senhor. Por isso, ó Senhor, que cada um aqui possa se voltar para o Senhor, entendendo que o Senhor é o mais importante, que o Senhor é aquele que nos resgatou em Cristo Jesus, que nos deu vida eterna, e que por isso podemos descansar no Deus que tem todo o controle, poder e autoridade. Nós te agradecemos por esse tempo de louvor, adoração ao teu santo nome, reunidos
Nós te agradecemos pelas orações, te agradecemos pela palavra, e que aqui pessoas que queiram, Senhor, viver uma vivência como igreja, discipuladas, que possam nos procurar para uma caminhada na fé, juntos para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai, as divinas consolações do Espírito Santo, estejam presentes com todo o povo de Deus, que é a amada igreja, verdadeira igreja do nosso Senhor Jesus, diga amém e amém. Que Deus abençoe.